Já pensou em viver num lugar onde a fome é rotina? Metade das crianças passam fome e muitas famílias mal têm o que comer? Essa é a realidade de Burundi, o país mais pobre e infeliz do mundo, segundo muitos índices. Para muitos, é quase impossível imaginar que em pleno século XXI existam nações enfrentando uma situação tão desafiadora. O dia a dia de grande parte da população é marcado por dificuldades que vão além da pobreza material. São dificuldades estruturais, históricas, ambientais e até políticas, que se entrelaçam para criar um cenário desolador. Mas não pense que esse vídeo é só para te deixar triste. Burundi também é um país de uma beleza natural incrível, com paisagens de tirar o fôlego. Um verdadeiro contraste entre a dor humana e a exuberância da natureza. À medida que mergulhamos na realidade deste país, vamos descobrir como esses dois aspectos coexistem de uma maneira que desafia as percepções. Burundi, localizado no coração da África, é um pequeno país sem litoral. Isso significa que, ao contrário de muitas nações africanas que possuem longas costas marítimas que lhes garantem rotas comerciais, Burundi é isolado, cercado por outros países e depende muito de seus vizinhos para acessar mercados globais. Geograficamente, o país é menor que a Bélgica, com uma área de apenas 27 mil quilômetros quadrados. Contudo, sua população ultrapassa os 12 milhões de habitantes, resultando em uma das maiores densidades populacionais da África. Esse dado já nos dá uma pista das dificuldades que o país enfrenta. Uma população grande em um espaço limitado, com poucos recursos disponíveis para sustentar tantas vidas. As paisagens de Burundi são uma mistura impressionante de montanhas, colinas e vales. Suas altitudes variam drasticamente, criando uma diversidade natural que é ao mesmo tempo bela e vital para a sobrevivência do país. No entanto, essa geografia montanhosa também cria desafios. Com grande parte do território em altitudes elevadas, a agricultura, que já é precária, enfrenta obstáculos adicionais, como erosão do solo e secas prolongadas. Mas, em meio a tantas essas adversidades, há uma joia, o Lago Tanganyika. Este lago é o segundo maior de água doce do mundo em volume e profundidade, perdendo apenas para o Lago Baikal, na Rússia. Sua presença é vital para as comunidades que vivem em torno dele, fornecendo água potável, recursos pesqueiros e, claro, uma beleza que contrasta com as dificuldades cotidianas. O Lago Tanganyika é também conhecido por sua biodiversidade única, lar de inúmeras espécies de peixes e plantas aquáticas, que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Tanganyika é encantador. Há uma figura sombria que habita suas águas, Gustave, um crocodilo que ganhou fama por ser responsável por dezenas, se não centenas, de ataques a humanos. Ao longo dos anos, ele se tornou uma espécie de lenda local, conhecido não só por seu tamanho impressionante. Acredita-se que tenha mais de 6 metros de comprimento, mas também por sua astúcia em escapar de caçadores. Gustave representa, de certa forma, a dualidade de Burundi, uma natureza ao mesmo tempo bela e perigosa. No entanto, não podemos falar de Burundi sem mergulhar em sua história. Como muitos países africanos, Burundi foi profundamente impactado pelo colonialismo. Inicialmente colonizado pela Alemanha no final do século XIX, foi posteriormente tomado pela Bélgica após a Primeira Guerra Mundial, quando a Liga das Nações concedeu à Bélgica o controle do território. Durante o período colonial, as divisões étnicas entre Hutus e Tutsis foram exacerbadas. Os colonizadores belgas
favoreceram os Tutsis, que representavam uma minoria, por considerarem-nos racialmente superiores. Isso criou um sistema de privilégios que plantou as sementes de uma rivalidade étnica, que culminaria em conflitos sangrentos anos depois. Com a independência de Burundi em 1962, as tensões étnicas que haviam sido fomentadas durante o período colonial começaram a emergir. Nos anos seguintes, o país sofreu uma série de golpes de Estado e assassinatos políticos que deixaram profundas marcas em sua população. O evento mais trágico ocorreu em 1993, quando a Guerra Civil eclodiu após o assassinato do primeiro presidente democraticamente eleito, Melchior Ndadaye. O conflito entre Hutus e Tutsis levou à morte de mais de 300 mil pessoas e só terminou em 2005, quando um acordo de paz foi assinado. No entanto, as cicatrizes desse conflito ainda são visíveis, tanto nas divisões sociais quanto nas dificuldades econômicas. E é aqui que chegamos à dura realidade da pobreza em Burundi. A economia do país é uma das menores do mundo, com um PIB per capita de cerca de $260 por ano. Muitas famílias vivem com menos de $1 por dia, o que torna impossível garantir o básico para a sobrevivência. A fome é uma realidade cotidiana para a maioria dos burundianos. Metade das crianças sofre de desnutrição crônica e a expectativa de vida no país é de apenas 50 anos. Isso significa que, para muitos, a vida é curta e marcada por sofrimento. O acesso à saúde é extremamente limitado e doenças como malária, HIV e tuberculose continuam a ser grandes problemas. Para aqueles que vivem nas áreas rurais, que representam a maioria da população, o acesso a serviços básicos, como água potável e saneamento, é quase inexistente. Outro grande desafio enfrentado por Burundi é a falta de infraestrutura. O país não possui ferrovias e o transporte de produtos e pessoas depende de estradas que, em sua maioria, estão em péssimas condições. Isso não só torna a movimentação de mercadorias extremamente difícil, mas também encarece produtos básicos como alimentos e remédios. Em muitas regiões, bicicletas são o principal meio de transporte, tanto para pessoas quanto para cargas. Imagine ter que transportar grandes quantidades de mercadorias em uma bicicleta por estradas esburacadas e perigosas. Isso exemplifica bem as dificuldades diárias enfrentadas pelo povo burundiano. Além disso, Burundi enfrenta sérios problemas ambientais que agravam ainda mais a situação de sua população. O desmatamento é desenfreado, já que muitas famílias dependem da madeira como principal fonte de combustível para cozinhar e aquecer suas casas. Isso tem levado à perda acelerada de florestas, resultando em erosão do solo e perda de biodiversidade. Espécies que antes eram comuns em Burundi estão agora ameaçadas de extinção devido à destruição de seus habitats naturais e à caça ilegal. A perda de florestas também tem impactos econômicos, já que a agricultura, que é a principal atividade econômica do país, se torna ainda mais difícil com a degradação do solo. Recentemente, o governo de Burundi tomou uma decisão controversa: mover a capital política do país, de Bujumbura, sua maior cidade e centro econômico, para Itega, uma cidade menor localizada no interior do país. A justificativa oficial foi a de descentralizar o poder e incentivar o desenvolvimento de outras regiões. No entanto, muitos criticam a decisão, argumentando que ela cria ainda mais desafios logísticos e que o país não possui os recursos necessários
para construir a infraestrutura que uma nova capital política exigiria. Bujumbura, por sua vez, continua sendo o coração econômico do país, com mercados movimentados e uma vida cultural vibrante, apesar das dificuldades. Falando em cultura, uma das poucas coisas que trazem alegria ao povo de Burundi é sua rica herança cultural. A música e a dança desempenham um papel central na vida cotidiana, servindo como formas de expressão e resistência. Os tambores sagrados, por exemplo, são uma das maiores expressões culturais do país e têm um significado profundo nas cerimônias tradicionais. Além disso, as festas populares são uma maneira de escapar, mesmo que temporariamente, das dificuldades diárias. E é impossível falar de cultura burundiana sem mencionar a famosa cerveja de banana. Produzida em aldeias, essa bebida tradicional é parte essencial da socialização e das celebrações locais. Mas nem tudo em Burundi é sobre tradição. Há também uma joia no mercado internacional, o café arábica. Burundi é um dos maiores produtores desse tipo de café, que é conhecido por sua alta qualidade e sabor único. As condições ideais para o cultivo de café, solo vulcânico e clima tropical, permitem que o país produza grãos de café que são muito apreciados em mercados internacionais. Embora a produção de café não seja suficiente para tirar o país da pobreza, ela é uma das poucas fontes de renda que trazem algum alívio econômico para as famílias de agricultores. À medida que nos aproximamos do fim desta jornada por Burundi, uma coisa fica clara. Este é um país de contrastes brutais. De um lado, temos a pobreza avassaladora, com metade das crianças passando fome e uma expectativa de vida desesperadoramente baixa. De outro, temos uma natureza exuberante, com paisagens que poderiam facilmente figurar entre as mais belas do mundo. O ciclo de pobreza e fome se perpetua, já que sem terras férteis e práticas agrícolas sustentáveis, a produção de alimentos diminui, o que por sua vez leva à desnutrição generalizada. A falta de acesso a recursos financeiros e tecnológicos dificulta a implementação de soluções que poderiam mitigar os efeitos da degradação ambiental. E como se não bastasse, o crescimento populacional exerce ainda mais pressão sobre os já escassos recursos naturais do país. Apesar de todas essas dificuldades, há um esforço contínuo por parte do governo burundiano e de organizações internacionais para tentar melhorar a situação. Programas de desenvolvimento focados em infraestrutura, agricultura sustentável e educação estão sendo implementados, embora os resultados ainda sejam limitados. O acesso à educação, em particular, é visto como uma chave para o futuro do país. No entanto, o sistema educacional enfrenta muitos desafios, incluindo a falta de recursos, professores mal remunerados e instalações inadequadas. Para muitos jovens burundianos, a educação pode representar uma esperança de escapar do ciclo de pobreza. Mas essa esperança, muitas vezes, é frustrada pelas realidades do sistema. Ao longo dos anos, houve alguns sinais de progresso, embora lentos. A produção de café arábica de alta qualidade continua a ser uma das poucas indústrias que geram renda significativa para o país. O café burundiano é altamente valorizado no mercado internacional, e há esforços para aumentar a produção e melhorar as condições para os agricultores. No entanto, a produção de café é vulnerável a fatores externos, como flutuações nos preços globais e mudanças climáticas, que podem afetar a qualidade e a quantidade das colheitas. No entanto, o futuro de Burundi ainda é incerto. O país continua a lutar com uma série de desafios complexos, que exigem soluções abrangentes e sustentáveis. Enquanto isso, a beleza natural do país e a força de seu povo permanecem como uma luz de esperança em meio à escuridão.
Essa é a verdadeira história de Burundi. Uma história de luta, resiliência, beleza e esperança. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu comentário, curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam se solidarizar com a história desse país comovente. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal, porque aqui tudo é incrivelmente magnífico.